Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito boa noite, bom dia, boa tarde para você que está vendo esse vídeo. Informação bombástica que acabou de sair, exclusiva, inclusive, do canal Sou Mais Bahia, com relação a uma proposta pelo jogador Luciano Juba. Luciano Juba recebeu uma proposta e duas sondagens de clubes da Europa, tá? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos ler a notícia do Sou Mais Bahia. Vamos analisar. Eu sei que tem muito torcedor que, se você vai perguntar para o torcedor do Bahia agora, o cara vai dizer: não quero que o Juba saia de jeito nenhum, até porque ele é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Isso é um fato, tá? Aí tu pode negar isso. Ele é o melhor lateral do Brasil, inclusive merecia estar na seleção brasileira na convocação. Não foi convocado porque o Ancelotti não quis. Não quis. Porque não existe argumento para não levar o Luciano Juba para a seleção brasileira, mas ele recebeu essas duas sondagens e essa proposta. E eu vou comentar com vocês sobre isso aqui. Antes de mais nada, eu pedi para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que a gente tá trazendo conteúdo, a informação acabou de sair, a gente traz, cara. Então, se você quiser ajudar a gente aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, que você não vai se arrepender. E eu vou trazer uma sondagem aqui exclusiva, tá? Eu conversei com o staff do Luciano Juba agora há pouco e vou trazer a posição dos caras nesse momento, tá bom? Então, escreve aqui para você não perder nada. Deixa eu colocar na tela aqui a matéria, né? A matéria não, desculpa. A notícia do canal Sou Mais Bahia, dando esses créditos aí ao Matheus Barbassi, ao Victor, né? Os caras que trabalham pra caramba aí, tendo um foco muito forte no Bahia, né? É o nicho dos caras, o Bahia. Então, eles trouxeram essa informação aí que ninguém esperava, tá? Eles até colocam aqui, ó, exclusivo Matheus Barbaço, né? O Bahia recebeu uma proposta do Rubin Kazan. Se você não conhece o Rubin Kazan, é um clube da Rússia, por Luciano Juba, mas prontamente recusou, tá? CSK e o Spartak Moscou, ambos também da Rússia, sondaram a situação do atleta. O tricolor não tem a intenção de negociá-lo. Aí ele colocou aqui, ó, mais detalhes em vídeo no nosso canal no YouTube, Sou Mais Bahia. Então, cara, vamos por parte aqui. É importante a gente seguir passo por passo dessa notícia aqui, porque é importante a gente já falar logo de cara, para quem está preocupado, segundo o Matheus Barbaço trouxe aqui no Sou Mais Bahia, o Bahia rejeitou prontamente essa proposta, tá? Prontamente essa proposta. Hoje, se a gente for analisar aqui, e eu quero falar sobre valores também, deixa eu ver se eu acho aqui que eu abri o negócio aqui e perdi. Deixa eu ver aqui. Ó, a gente precisa lembrar o seguinte, só tá trazendo aqui porque, vamos lá. Segundo o Transfer Market, eu quero falar desses clubes também aqui que fizeram a sondagem, fizeram a proposta. Segundo o Transfer Market, hoje o Luciano Juba ele tem um valor de mercado de 5 milhões de euros. Aí você pode falar assim, é muito pouco, eu também acho. Porém, é importante destacar o seguinte, valor de mercado é uma coisa, valor que você vende é outra. Isso não necessariamente obrigaria o Bahia a se chegar a um carro, chegar a um clube de fora e querer pagar 5 milhões, o Bahia vai vender. Não, não é assim, tá? Esse é o valor de mercado. Óbvio que se o jogador aceitasse, o clube pagar a multa, ele sai. Mas assim, não é a intenção do Luciano Juba. E eu vou falar agora já de cara, você que está preocupado se o Luciano Juba poderia sair ou não, tá? E eu vou falar também sobre esses clubes aqui, ó. Eu conversei com o staff do Luciano Juba e perguntei se realmente essa informação aí não que procedia, né? Mas se eles poderiam comentar sobre isso. Eles falaram o seguinte, ó. Nesse momento, estamos focando nas competições. Juba está em um momento importante e não estamos nos pronunciando em relação ao mercado. Ou seja, os caras falaram que, nesse momento, o foco do Luciano Juba é o Bahia, tá? E eles falam também aqui, ó, adotamos essa postura. Todos nós vamos focar nesse momento importante do Bahia na Copa do Brasil e na final da Copa do Nordeste. Então, assim, o staff do jogador deixou muito claro que o jogador ele não vai sair do Bahia agora.
tá? Pelo menos nesse momento, né? Claro que se tivesse uma coisa muito irrecusável, o jogador dificilmente ficaria, porque seria bom para o Bahia, seria bom para o jogador. Mas, segundo o staff aqui, isso aqui é eu que estou falando, não é os caras que falaram não, tá? Segundo o staff de jogadores, estão satisfeitos com o momento do Bahia, estão focados no momento da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, que são decisões que estão muito próximas, inclusive amanhã tem o primeiro jogo, né, inclusive do Bahia contra o Fluminense, tá? Aí, galera, vamos lá. Agora eu quero comentar sobre esses clubes que fizeram essa proposta, o clube que fez essa proposta, e sobre esses dois clubes que sondaram. O CSKA e o Spartak Moscou são os dois clubes mais famosos, se a gente pode colocar assim, tá? Lembrando que a temporada está começando agora, né? Não tanto na Rússia, quanto na Espanha, né? Toda a Europa está começando agora, tá? Então o Luciano Juba ele iria se fosse para o início da temporada. Só que a gente precisa lembrar que é um país que está em guerra, tá? A Rússia é um país que está em guerra com a Ucrânia. Então é um problema, um agravante para o cara realmente ir para lá. Só se fosse um negócio muito fora do comum, e eu particularmente pensaria 10 vezes. Porque o Gerson foi para lá, mas um negócio que ele vai ganhar um absurdo, que ele não ganharia em nenhum lugar do mundo, ele vai ganhar lá na Rússia. Talvez ele ganhasse na Arábia, né? Mas na Rússia essa proposta foi concreta para ele. Mas mesmo assim o cara já sumiu. Já não foi convocado mais para a seleção brasileira. Antes dele ter saído, ele era titular da seleção. Agora ele sequer foi convocado. E o Luciano Juba é um jogador que sonha e pensa e trabalha para a seleção brasileira. Então não faria sentido hoje o Luciano Juba sair do Bahia nesse momento incrível, onde ele pode ser a qualquer momento convocado para a seleção brasileira, onde ele pode ser campeão da Copa do Brasil e deve ser campeão da Copa do Nordeste, para ir jogar na Rússia, numa guerra que está acontecendo nesse momento, para ficar longe dos holofotes da seleção brasileira, porque, cara, vamos pensar, agora que a gente viu o Douglas, que eu acho que o Douglas Santos, que foi convocado, até jogou no Náutico, aquele é do Náutico, aqui em Pernambuco, ele foi convocado para a seleção. E eu não faço a mínima ideia porque ele foi convocado, porque o Luciano Juba está jogando muito mais do que o Douglas. Mas, olha o tempo que o Douglas ficou para ser convocado de novo. E só foi, não sei por quê. Porque nem merecia, tá? Nem merecia. Inclusive, tá começando a temporada lá. Então, cara, dito isso, dificilmente o Luciano Juba sai do Bahia, a não ser que fosse alguma coisa muito irrecusável para o Grupo City e para o Bahia. Afinal de contas, a gente não pode se enganar, tá? O Grupo City é um conglomerado de negócios esportivos, tá? Ele não vai manter um jogador para sempre. Em algum momento, do jeito que o Juba tá jogando, ele vai ser vendido, tá? Isso é um fato. A gente tem que entender isso. O torcedor do Bahia tem que entender isso. É o momento agora? Eu acho que não. Porém, acaba a temporada, o Juba é campeão da Copa do Nordeste, sei lá, ganha uma Copa do Brasil, que seria totalmente incrível e é totalmente plausível agora que saiu o Flamengo e saiu o Palmeiras dessas quartas de final, tá? Então, assim, vamos colocar aí que o Juba ganha a Copa do Brasil, ganha a Copa do Nordeste e fica no G4 do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é o melhor momento para você vender o Juba. Se tiver uma proposta maravilhosa, vende o cara, porque é negócio. Futebol é negócio, não tem pra onde fugir. Mas neste momento, o staff do jogador, eu acho que o jogador e o Bahia tomaram a decisão correta de recusar essa proposta da Rússia, que com certeza é uma proposta bem abaixo. Vamos colocar aí que, sei lá, eles ofereceram um valor de 7 milhões de euros, 8 milhões de euros. É muito pouco que o Juba vem jogando. É muito pouco. Se eu chegasse a uma proposta aí de 13, 14 milhões, para mim era muito pouco. Para o que o Luciano Juba tá jogando, tá? Agora é uma especulação minha aqui, que é pouco ou muito, né? Eu não sou analista aí de venda, nada disso. Mas eu acho que o Juba tem muito mais a ganhar hoje ficando no Bahia do que sendo negociado. Então vamos aguardar as dos próximos capítulos. Como eu falei aqui, o staff do jogador não vai se pronunciar, porque o foco dos caras é a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Eles deixaram muito claros isso aqui, tá? E o Bahia já rejeitou a proposta. Então, se já rejeitou a proposta e só teve sondagem dos outros dois clubes, assunto encerrado por hora. Lembrando que a janela de transferências da Europa fecha no dia 1º de setembro, tá? Então, se isso não acontecer
até o dia 1º de setembro, então o jogador não vai sair, porque nenhum clube do Brasil vai botar a grana que o Bahia quer para vender o Juba. Tá? E Bahia, como já foi deixado claro aqui pelo Matheus Barbaço, o Bahia não tem interesse em vender o Luciano Juba. Quero saber a tua opinião, acho que eu fui bem claro aqui, a gente conseguiu colocar todos os pontos aqui do Luciano Juba. Comenta aqui, quero saber a tua opinião. E é claro, daqui a pouquinho eu tô voltando com mais um conteúdo. Não esquece de se inscrever e deixar o like, vai me ajudar demais. Por favor, tá bom? Um abraço, bora Bahia. Até já. Tchau, tchau.